Olá, pessoas, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre as atribuições da equipe de enfermagem. Mas antes da gente começar a falar sobre essa parte, você sabe quais são os profissionais que compõem a equipe? Então vamos lá: enfermeiro, técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem e o instrumentador cirúrgico. Ludmila, a doula faz parte da equipe de enfermagem? Não, a doula não, mas a parteira sim. Mas como assim a parteira faz parte? Porque o Corém, né, para fazer um auxílio e para prevenir complicações, deu um curso para essas parteiras e né, fez uma carteirinha que o quê? Que respalda essas mulheres, né? Então, esses homens também, porque vai que tem algum parteiro, né? Então, hoje, em algumas unidades, né? Algumas unidades, assim, algumas literaturas, vocês vão ver que nós temos a parteira como equipe de enfermagem, tá? Mas, a grosso modo, são esses 4 profissionais: enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e o instrumentador cirúrgico. O que vocês vão ver? Hoje foi comprovado que o hospital ele não funciona se a equipe de enfermagem não estiver presente, não estiver realizando o cuidado. Como eu já falei para vocês, a equipe de enfermagem, ela está com o paciente durante 24 horas por dia. Então, todos os dias a minha equipe está ali, né? Então, a gente tem a função do cuidar, a função de estar mais próximo e de promover o cuidado. E isso é muito importante e é o que vocês têm que ter a visão. Que a enfermagem, ela é isso, ela veio para cuidar, né? E ela veio para prestar uma assistência integral e holística para o paciente. Tá, a nível de hierarquia, né, nós temos o enfermeiro, que é o responsável pela equipe. Aí nós temos o enfermeiro-chefe, que é o chefe da unidade, e o supervisor, que é o que supervisiona cada posto, UTI, centro cirúrgico, então, gradativamente. E o que vocês vão ver? Hoje a literatura, né, a literatura e a grade fala que o quê? Que para ser enfermeiro são 5 anos, né, de graduação. Na minha época, ainda eram 4 anos. Foi a última turma, inclusive, de 4 anos. A partir daí, 5 anos. E aí, ela é a que é responsável pelos cuidados. É a enfermeira, o enfermeiro, que vai designar o que o restante da equipe vai fazer. E é ela que presta, né, a assistência. Então, por exemplo, se eu tô vendo que eu preciso fazer uma troca de uma sonda, se eu preciso fazer uma visita por paciente, fazer uma avaliação do paciente, quem faz? O enfermeiro. A gente sai do enfermeiro e entra na profissão de vocês, uma profissão linda, uma profissão que eu tive a chance também de ser, que é o técnico de enfermagem. O que acontece? O técnico de enfermagem, ele é o quê? O próximo da hierarquia, né? Então, ele está abaixo do enfermeiro e a principal função dele é o quê? Exercer, né, o que o enfermeiro mandar ali para ele. Então, ele vai executar. E aí, como eu tinha falado para vocês, lembra que tem várias atribuições, tá? Depois vocês dão uma lida, mas só para falar, relembrar e comprovar agora essa questão. Lembra que eu tinha falado para vocês que não é cuidado de enfermagem a avaliação dos sinais vitais e avaliar a prescrição? Por quê? Porque está dentro dessas atribuições. Essa atribuição, ela é essencial. Então, eu estou atribuída aquilo, eu tenho o poder para executá-lo. Então, isso é muito importante. Por isso que não é. Mas depois vocês dão uma lidinha no restante. Saio, então, do auxiliar, do técnico, perdão, e entro no auxiliar. O Corém, ele quer, né, ele já tenta há anos fazer a extinção do auxiliar de enfermagem, né? Então, tem algumas coisas que tem vários profissionais que ainda são. Talvez a unidade pode aceitar o auxiliar, mas em mais 6 meses ela tem que apresentar, tá? Por exemplo, se o Corém for fazer uma fiscalização, ela tem que apresentar que aquele auxiliar se tornou técnico. Por quê? Porque o auxiliar é aonde vocês estão. Quando vocês terminarem o segundo módulo, vocês já não são mais,
né, só o estudante, vocês já podem executar a função de auxiliar. É como se você fizesse menos coisas do que o técnico de enfermagem, porque o técnico de enfermagem tem capacitação. Então, por exemplo, um auxiliar não poderia administrar um medicamento, né? Então tem todos os cuidados. Não poderia trabalhar num centro cirúrgico, numa clínica cirúrgica. Então, isso daí seria a base, né? Então, por isso que o Corém tenta mudar isso e transformar todos os profissionais em técnicos de enfermagem. E aí, o instrumentador cirúrgico, né, que é a única especialização do técnico de enfermagem, lembra bem, única especialização que é aceita pelo Corém, tá? E pelo COFEM. Então, ele vai auxiliar os procedimentos cirúrgicos, então, ele vai trabalhar com o instrumental. Mas para que eu seja instrumentador cirúrgico, eu tenho que ter a formação de técnico de enfermagem. Ludmila, um primo meu falou que vai fazer instrumentação. Ele pode fazer? Sim, ele pode fazer depois que ele tiver a formação de técnico de enfermagem. E direto fazer instrumentação cirúrgica não tem como, tá? Então, ele é o que vai auxiliar o médico ali em todo o instrumental durante o procedimento cirúrgico. E aí, como eu falei para vocês, até no artigo tem falando sobre a doula, né? Mas ela não faz parte da equipe, tá? E aí, antes falando da parteira, né? Ela não é citada e não é conhecida. Geralmente é o quê? São nos interiores, né, onde não tem muito ação, não tem médico. Tem que ter uma realização de um curso de aproximadamente 2 anos, então é todo um preparo, não é só chegar e ser, né? E aí é muito importante que a parteira ela tenha um acompanhamento, né, de um enfermeiro, um obstetra. Claro, não tem condições? Claro que não vai ter, né? Dependendo da unidade que a pessoa trabalhar, a cidade, ela não vai ter, né, esse acesso. E aí, a doula, gente, ela é o quê? Ela é a que vai dar um suporte físico e emocional para mulher antes de parir. Tem alguns casos, por exemplo, por isso que eu coloquei inclusive a doula aqui, mesmo que ela não faz parte da equipe, vocês vão observar que o quê? Que em alguns casos tem algumas parteiras que hoje fazem curso de doula, né, para se tornar, né, para fazer uma especialização maior, para ter um grande âmbito, porque a doula ela tá crescendo demais. Mesmo que ela não entre como profissional da enfermagem, porque qualquer um pode fazer, né, o curso de doula, para nós da enfermagem, para quem for trabalhar com obstetrícia, é uma excelente opção. Vale a pena vocês darem uma olhada sobre isso. Entenderam? Ficou claro? Dê uma lida no artigo, tá? Que tá falando sobre essas atribuições. E em seguida tem um questionário para vocês responderem no caderno. Depois nós vamos falar sobre eles. Até lá!